Oi, eu sou a Amanda. Bom, nesse vídeo eu quero te dar de presente um modelo pronto de introdução para a redação do Enem. E por que um modelo pronto? Porque a gente já está um pouco mais de 40 dias da prova do Enem e não dá mais tempo da gente ficar criando nada a essa altura do campeonato. Outro motivo, essa semana eu criei um curso gratuito de redação, que inclusive está disponível aqui no YouTube. São mais ou menos 4 aulas e é importante que você assista ele em uma sequência lógica, tá bom? Não pule para a segunda aula ou para a terceira aula não, que você vai acabar perdendo elementos desse curso. Se você quiser assistir na sequência, se você achar mais fácil, na descrição vai ter o link do site que está alocado todas as aulas e também material de apoio para você fazer download. Bom, eu vou dar para vocês esse modelo porque nesse curso eu estava conversando com algumas pessoas lá no grupo e eu percebi que a maioria das pessoas estavam com problemas de estrutura de redação, ou seja, problemas estruturais. O maior problema de você não dominar uma estrutura e não conseguir escrever dentro de um padrão é fazer com que seu texto fique ilógico. Isso, para sua nota final no Enem, é praticamente assim, encaixar os pregos do seu caixão. O corretor de redação do Enem não vai ler o seu texto mais de uma vez. Eles corrigem a redação de forma muito rápida. Então você precisa fazer com que seu texto faça sentido logo da primeira vez. Por isso, ter um padrão para estudar, uma estrutura modelo para poder estudar, é muito mais fácil, porque dessa forma você decora o padrão, consegue escrever todas as redações dentro desse mesmo padrão e acaba com o problema de fazer com que seu texto fique completamente ilógico, sem sentido e, consequentemente, com uma nota muito baixa. Com esse modelo de introdução que eu vou te dar, você pode ficar completamente despreocupado, porque ele é um modelo que engloba as competências do Enem, ele é um modelo seguro, ele é um modelo que não vai causar muitos problemas para você no futuro. A única coisa que você precisa fazer com esse modelo é completar uma parte com o tema da redação. Então é muito simples, você pode usar para qualquer tema. Inclusive, eu vou dar exemplo justamente com 2 temas da redação do Enem, um de 2015 e o do ano passado, de 2018. Eu vou pegar aqui no meu celular e eu vou ler que vai ficar mais fácil. Mas eu vou deixar esse modelo escrito na descrição para você copiar e colar e treinar bastante, tá bom? Então vamos lá. Bom, essa estrutura segue o seguinte padrão. A gente começa com uma alusão, depois a gente contextualiza, depois a gente apresenta a tese, que no caso é o tema, e depois a gente faz o fechamento, tá bom? Então ele começa assim. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, simboliza o fato de que a humanidade tem passado por percalços ao longo de sua trajetória. Fora da literatura, é fato que a questão, no caso agora você completa com um tema, são ou é um obstáculo a ser combatido. Nessa perspectiva, faz-se necessário debater acerca dos impasses que prejudicam a solução. Ou seja, é só você decorar isso aqui e já ir para o Enem com a sua introdução na cabeça. A introdução também é uma das piores partes do texto, porque é a hora que a gente começa, e nem sempre começar é uma coisa muito fácil, especialmente quando você não tem domínio sobre o tema. Eu quero te explicar muito rapidamente o porquê das partes dessa introdução. Bom, a gente começa com uma alusão, e eu começo com uma alusão de Carlos Drummond de Andrade, que é uma alusão basicamente de um poema que descreve, na verdade, problemas. Ou seja, em linhas gerais, os temas de redação do Enem são problemas, sempre são problemas, são questões a serem combatidas no país. Até por isso a gente faz uma ideia de solução na proposta de intervenção. Então, começar uma alusão, começar a sua redação citando já um problema, dizendo que você vai apresentar um problema, tem tudo a ver com qualquer tema, porque você não precisa saber o tema, mas você já sabe que ele é um problema. Então essa alusão tem tudo a ver com qualquer tema. É a tal das alusões coringas, dos argumentos coringas, né? Depois a gente só contextualiza um pouco, explica quem escreveu o tema, por quê, enfim. E a gente começa a conectar a alusão e a contextualização com a ideia central, que é a tese. No caso, a gente usa o tema como tese. Eu digo que simboliza o fato de que a humanidade tem passado por percalços. Por que tem passado e não passou ou passará? Tem passado porque nós vamos apresentar um novo problema. Ou seja, esse problema que o Enem te deu, ele ainda está em aberto. Ele é um problema a ser resolvido, a ser combatido. Tanto que você tem a opção de ajudar a resolver o problema na proposta de intervenção. Então, usar o verbo ainda na forma
de acontecimento, tem passado, ou seja, está passando ainda, faz com que seu texto também tenha uma racionalidade, né? Tenha assim, um padrão lógico a seguir, que foi o que eu falei, que é necessário para o seu texto ficar dentro das competências do Enem, dentro do que o corretor quer de você da redação. Depois eu coloco um conectivo fora da literatura, ou seja, agora nós vamos iniciar o nosso debate acerca do tema. É fato que é questão tal, e aí você cita o tema, que a gente vai usar como tese, ou seja, nós vamos falar a respeito disso. E para fechar, mais um conectivo nessa perspectiva, faz-se necessário debater acerca dos impasses que prejudicam a solução. Quais impasses, Amanda? Gente, esses impasses são os dois problemas que você tem, que a tese central nos deu, vamos dizer assim, para a gente debater no restante do texto. No primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento. E aí você vai pegar dois argumentos centrais, né? Para poder debater nos próximos desenvolvimentos. Então, os impasses que prejudicam a solução, qual solução? A que a gente vai dar na proposta de intervenção. Os impasses são os argumentos que nós vamos usar para defender o tema, a tese, ao longo do nosso desenvolvimento. Então, acabou. É só isso. A partir daí você vai seguir com o seu texto citando os problemas, desenvolvendo com o restante das competências que o Enem pede. Eu vou só usar os dois exemplos de redação de 2015 e de 2018 para você ver como funciona para qualquer tema. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, simboliza o fato de que a humanidade tem passado por percalços ao longo de sua trajetória. Fora da literatura, é fato que a questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é um obstáculo a ser combatido. Nessa perspectiva, faz-se necessário debater acerca dos impasses que prejudicam a solução. Mais uma vez, Enem de 2015, o tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, simboliza o fato de que a humanidade tem passado por percalços ao longo de sua trajetória. Fora da literatura, é fato que a questão da violência contra a mulher é um obstáculo a ser combatido. Nessa perspectiva, faz-se necessário debater acerca dos impasses que prejudicam a solução. E basicamente é isso. Claro que, a depender do tema, você tem que só adaptar. Talvez usar o tema todo não dê muito certo. No caso esse de 2015, o tema todo é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí aqui no meio a gente colocar todos esses nomes, não daria muito certo. O texto ficaria não muito bonito. Então você só adapta. Mas na maioria das vezes você vai poder usar o tema da mesma forma que está escrito, Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? E para adaptar também fica muito fácil. Agora, gente, eu só quero te dar te chamar a atenção para uma coisa. Você não pode fazer aqui com só a sua introdução fique maravilhosamente bem linda e o restante do texto fica completamente esquisito. Não tem condições. A mesma coisa que você, sei lá, construir uma casa e ao invés de você pintar a parede, você coloca um quadro. Não tem condições, né? Você precisa dar seguimento. Então, às vezes o quadro é muito bonito, mas tá faltando alguma coisa, a pintura, o reboco da parede, por questões lógicas, né? Então, você precisa fazer o restante do seu texto ter também uma estrutura que acompanhe a introdução, senão a introdução fica linda e o restante o corretor nem quer ler, né? Não dá, você vai perder sua chance. Então, tenha cuidado na hora de terminar de desenvolver o texto, que a estrutura é realmente muito boa, você já pode decorar ela, que ela também é muito fácil, e levar para sua prova, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Mas tome cuidado com o restante do texto. O desenvolvimento precisa acompanhar o nível de estrutura que você está fazendo. Se você tiver com muita dificuldade em resolver este impasse, eu posso te ajudar. Eu tenho uma estrutura modelo padrão pronta, que é só você pegar os seus argumentos e encaixar dentro dela. É uma apostila pequeniníssima de 12 folhas, que você simplesmente aprende passo a passo como montar a sua estrutura. A estrutura já está pronta, na verdade, é só você agregar os seus argumentos. Ali eu falo para você o que fazer. Aqui você faz isso, ali você faz aquilo, aqui você faz aquilo, ali você faz aquilo. É basicamente isso. Se você tiver interesse em ter uma estrutura padrão de alto nível, uma estrutura nota 1000, que inclusive alunos meus já fizeram 1000 na redação, 1000 em correção de redação com ela, você consegue adquirir ela clicando no primeiro link da descrição aqui do vídeo.
Ela é super econômica, super baratinha, custa R$ 9,99, é um PDF, você comprando eu envio pra você, ó, rapidamente, aí você vai treinar a sua redação maravilhosamente bem, vai ter uma estrutura modelo que te deixa tranquilo, que você só precisa agregar os seus argumentos e você já decora essa estrutura e vai pro Enem tranquilo e calmo de que vai dar tudo certo, tá bom? Na aula 2 do curso gratuito que eu fiz, que eu falei pra vocês, eu falei acerca de estrutura. E lá eu dei uma aula de mais ou menos 1 hora quase, e eu falei todos os temas possíveis a respeito de estrutura. Inclusive, eu mostrei na prática como se usa a estrutura e mostrei com um exemplo de redação do meu aluno, esse que eu falei que fez 1000 na correção, e mostrei basicamente a forma como eu trabalho com essa estrutura. Claro que com o material ela tem um passo a passo completo. Nessa aula eu dei um panorama geral, mas lá você consegue tirar muitos insights. Se você gostou desse vídeo, é só clicar em gostei pra mim, pra eu saber que você tá gostando. Se eu perceber que vocês estão gostando, estão comentando, se inscrevendo no canal, eu volto e venho terminar de fazer o desenvolvimento e a proposta de intervenção, que é o terror de todo mundo, mas não precisa ser, porque é muito fácil de montar uma proposta de intervenção, nota 1000 também, e acompanhar toda a sua estrutura de redação. Tá bom? Um beijo e até mais.